A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí assistindo este vídeo, este culto online. Eu quero dizer aí que você é muito importante para Deus. Em nome de todos os pastores, eu quero dar um abraço a todos os irmãos, mandar um abraço a todos os irmãos. Que Deus te abençoe ricamente, você, a sua casa. Você é importante para nós. E neste momento, antes de nós estarmos entrando na palavra de Deus, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Então vamos orar nesse instante para que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo para a honra e glória do Senhor. Então vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço a Tua graça, a Tua bondade sobre nossas vidas. Fala conosco, Senhor, porque eu sei que eu sou o principal ouvinte da Tua palavra, que necessito de mudança. Mas eu creio também, Pai, que o Senhor veio para restaurar as nossas vidas, os nossos corações, a nossa família. Que este momento, Senhor, de tanta dificuldade para o Teu filho e para a Tua filha, o Senhor está conosco, o Senhor nunca nos abandona. O Senhor, meu Pai, todas as coisas estão descortinadas diante do Senhor, porque o Senhor está vendo todas as coisas. Mas nós cremos, Pai, que quando nós confiamos em Ti, quando colocamos o nosso depósito diante do Senhor, o Senhor tem cuidado de nós de uma forma maravilhosa e tremenda. Muito obrigado, Senhor meu Pai, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor meu Pai, por não nos deixar à deriva, Senhor meu Pai. E muito obrigado, Pai, porque o Teu Espírito está sempre conosco e o Senhor é aquele que conserva a Tua igreja, desde que nós venhamos a ficar atentos àquilo que o Senhor quer e requer de nossa vida. Neste momento, ó Pai amado, peço que o Senhor esteja abençoando, falando conosco através da Tua palavra. Que não venha prevalecer qualquer tipo de conjectura humana, pensamentos aleatórios. Que não venha, Senhor, prevalecer qualquer tipo de teologia, Senhor, meu Pai, mas que venha prevalecer justamente a Tua palavra, Senhor. Nos ajude e tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua palavra pura e santa, que vem através do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, e que o Senhor esteja fazendo com que nós venhamos a ter ouvidos para ouvir, porque não basta meramente, Senhor, falar a Tua palavra, mas muitas vezes nós temos que ter ouvidos, porque não adianta, Pai, senão vamos estar lançando palavra ao vento e não vai produzir nada. Mas que no nome de Jesus Cristo, Pai, nós tenhamos ouvidos para ouvir e para poder, Senhor, depositar em nosso coração a boa semente, para que essa boa semente possa frutificar em atitudes, Pai, que vão glorificar o Teu nome. Senhor, nos ajuda a Tua igreja, ajuda os pastores, ajuda, Senhor, meu Pai, a não desanimar, ajuda, Senhor, meu Pai, a não retroceder, meu Pai, porque o Senhor não tem escolhido pessoas, Pai, homens e mulheres covardes para realizar a Tua vontade, mas corajosos, que estão, Senhor, meu Pai, não atentos àquilo que o mundo nos oferece, mas atentos àquilo que o Senhor está falando, porque a Tua palavra é a nossa direção, a Tua palavra é a nossa provisão. Por isso, meu Pai, que nós possamos estar firmes diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti, Senhor, meu Pai, não vamos subsistir, sem Ti não vamos longe, porque nós necessitamos de Jesus Cristo. E se a Tua igreja tem prevalecido até agora, é porque o Senhor Jesus tem se colocado à frente das nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, Te louvo e Te agradeço para a glória e honra do Teu nome. Amém, Jesus. E graças a Deus, fala conosco para a glória de Deus. Amém. O tema da mensagem que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos se chama Que Ninguém Vos Engane. Então, é um nome muito simples, mas muito significativo nos últimos dias que precedem a volta de Cristo. Eu gostaria que você estivesse abrindo a palavra de Deus em Mateus 24, que diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximava-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E
estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, por aqui, meus queridos e amados irmãos, amadas irmãs, podemos observar que o Senhor Jesus, quando ele fala sobre essa profecia do capítulo 24 de Mateus, ele não quer enganar ninguém, porque Deus não engana ninguém. Se eu e você estamos errados, se eu e você achamos que estamos trilhando, né, os caminhos corretos diante de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, e muitas vezes não estamos, não venhamos esperando, né, que Deus ele vai passar a mão na nossa cabeça. Não, porque muitas vezes, se nós estivermos errados, o Senhor vai nos repreender. Sim, Ele vai nos repreender e vai ouvir a verdade. Aí muitos pensam assim: porque a verdade é porque o irmão, a irmã foi grosseiro. Porque o irmão, eu não gostei do jeito que ele falou. Porque eu não gostei da forma como foi dito. Então, meus amados, na verdade, quando nós estamos errados, pode ver que na maioria das vezes aquilo nos impacta. Até mesmo ao ponto de ficar triste e achar que a pessoa está sendo grosseira conosco. Mas não é assim. Por quê? Porque se o irmão fala a verdade para mim e para você, pode observar que ele está sendo verdadeiro, está sendo o melhor amigo que nós temos. Não adianta muitas vezes, né, vir com palavras de lisonja, vir com palavras de muitas vezes querendo passar a mão naquilo de errado que nós venhamos a fazer. Porque a verdade, ela vai ser nua e crua para mim e para você. No entanto, quando a verdade é dita, você pode acreditar. É porque Deus nos ama. É porque, na verdade, o Senhor quer o meu e o seu bem. Quando a verdade é dita, é porque a verdade vai te curar de uma ferida que às vezes está encoberta, de uma ferida que nós muitas vezes temos ali, que é um verdadeiro câncer. Porque a verdade, ela vai sempre remover aquilo que é de errado, vai remover a mentira e vai restaurar as nossas vidas, a nossa comunhão com Deus, vai restaurar a nossa comunhão entre os irmãos. E Jesus aqui, ele não se importava de falar a verdade. É ou não é? Podemos observar que ele falava a verdade, as pessoas achavam que ele estava sendo ofensivo. Observamos em Mateus aqui no capítulo 23, da onde ele falava a verdade, os fariseus não queriam aceitar. Por quê? Porque eles estavam vivendo a mentira. Porque estava indo contra os interesses dos fariseus, estava indo contra os interesses, né, de ganhar dinheiro, de querer ter um tempo pomposo, de querer muitas vezes mostrar, né, fazer uma encenação de servos de Deus. Então Jesus era verdadeiro, né? E ele nunca vai mostrar a mentira para mim e para você. Então nós devemos estar acostumados e muitas vezes devemos, como servos de Deus autêntico, muitas vezes ficar humildes e dizer: não, é verdade. Tem muitos, o que acontece? Porque a pessoa fica com raiva quando se fala a verdade. Fica com raiva, não é? Com raiva, fica irado. Quer matar até a pessoa que falou a verdade para ela. É verdade, né? Fica com aquela ira, fica com aquela revolta, né? Quando se fala a verdade, né? Porque não aguento, porque eu não suporto essa pessoa. Porque o quê? Porque muitas vezes a pessoa quer viver na mentira. Mas não é isso que Deus ensina para mim e para você. O que Deus nos ensina é que se nós estamos errados, nós temos que reconhecer os nossos erros. E temos que voltar à verdade. Meus amados, que nós venhamos a ser humildes para poder reconhecer os nossos erros e mudar de posição. Tá certo? Então a palavra de Deus aqui, ela é bem contundente, porque o Senhor Jesus,
eles saindo ali com seus discípulos do templo, os discípulos começaram a enaltecer o templo, dizer, olha que estrutura, olha só que edifícios, né? Olha só que beleza. E o templo realmente era muito bonito, era muito belo demais. Mas só que, o que acontece? Acontece que Jesus estava vendo o quê? O interior do templo. O que acontecia dentro do templo? Né? Se nós formos meditar, vamos observar que o templo, dentro da sua organização, dentro ali das pessoas que tomavam conta, né? As pessoas que deviam guardar a palavra de Deus, as pessoas que faziam o sacrifício em prol do povo, as pessoas que, na verdade, né, os sacerdotes, os fariseus, que tomavam conta das coisas sagradas do Senhor, que tinham que mostrar testemunho, que tinham que mostrar que realmente estavam ali para servir a Deus, eles não estavam servindo, estavam vivendo para si mesmo, né? Porque nós vemos lá, nós vemos aqui, como eu havia falado, em Mateus 23, você pode pegar toda essa, você pode pegar todo esse aparato, né, que nós estamos falando aqui, em Mateus 23, e você vai ver o que os fariseus faziam. Eles gostavam de ser chamados de mestres, eles entravam nas casas das viúvas, cobravam pelas orações, né? Nós vemos cada aberração. Eles queriam limpar o prato, e limpar muitas vezes o talher, muitas vezes o copo, mas infelizmente o que acontecia? Havia hipocrisia em seus corações. Então eram pessoas falsas que estavam atuando dentro do templo. Podemos observar isso. Em Mateus, capítulo de número 21, no versos 12, diz a palavra de Deus assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e disse-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E nós observamos também em Lucas, podemos observar em Lucas 19, no versículo de número 45, a palavra de Deus fala a mesma coisa, só com menos detalhes. Diz assim, no versículo 45: E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. E dizia-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de fazê-lo, porque todo o povo pendia para ele a escutá-lo. Então observe bem, se nós formos observar aqui, como nós vemos, veja bem que o templo estava sendo usado para quê? Para ganhar dinheiro, para fazer vendas, para fazer comércio. E Jesus ficou irritado com esse tipo de coisa. Embora o templo fosse suntuoso, por que existe uma suntuosidade no templo? Será que era só para deixar bonito? Sim, ninguém aqui está falando que um templo, onde as pessoas se reúnem, deve ser um templo jogado às moscas, não é isso? No entanto, quando se dá muito cuidado ao templo, veja bem que quando um templo é suntuoso, deve-se tomar o cuidado que este templo pode ser determinado apenas para uma classe de pessoas. Está entendendo?
não é? Porque ali vai aristocratas, ali vai pessoas que têm posses, e muitas vezes aqueles que são pobres, aqueles que muitas vezes têm uma vida humilde, socialmente humilde, essas pessoas muitas vezes é deixado de lado. Então, o grande problema era esse, não é? Veja bem, né? Vamos observar aqui. E eles vendiam, compravam, sabe? E ali faziam as suas negociatas, né? Os fariseus, os sacerdotes, né? Os fariseus, que eram os mantenedores da palavra de Deus, estavam tendo esse tipo de atitude. E Jesus pegou e entrou ali e derrubou tudo, acabou com tudo. E observemos aqui que aí ele, veja ali, quando ele pegou e limpou o templo, né, de toda aquela bagunça ali, de toda aquela negociata, de todo aquele comércio, observemos bem que a palavra de Deus nos afirma que ele mostrou para que o templo existia, para que os obreiros na verdade existiam, né? E vemos aqui no versículo de número 46, diz assim a palavra do Senhor: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes covil de salteadores. Meus irmãos, olha só, né? Quantas casas estão sendo covil de salteadores? Quantas casas estão cobrando para fazer o seu comércio? Então, temos que lembrar, dentro da nossa cabeça, nós devemos levar a lembrança de que a casa de Deus é casa de oração. É casa de oração. E não casa de comércio, não casa para querer pegar dinheiro das pessoas, não casa para fazer invencionices, não é? E muitas vezes as invencionices são tão grandes que na verdade a palavra de Deus está sendo deixada de lado, o Espírito Santo está sendo deixado de lado. E isso não é a vontade de Deus, isso não é a vontade de Deus, porque a minha casa, ele mesmo diz, a minha casa será chamada casa de oração, né? Casa de intercessão. E como nós podemos ver, no versículo 47, a palavra de Deus aqui, ó, e todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e principais do povo procuravam matá-lo. Meu Deus do céu, olha só, ele estava ensinando a palavra de Deus para as pessoas, ele estava fazendo a vontade de Deus e tinha gente que queria matá-lo ainda por cima. Aqueles que faziam comércio, aqueles que estavam usando a palavra de Deus, aqueles que estavam usando o templo como desculpa para ganhar dinheiro, para colocar comerciantes, veja bem, ainda queria matá-lo. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos em que o engano está cada vez mais contundente, até mesmo dentro da igreja do Senhor. E nós devemos tomar cuidado, porque aquele que muitas vezes vai falar a verdade, cuidado, está arriscado a morrer pela mão de quem? Dos religiosos. Tomemos cuidado, tomemos cuidado. Por quê? Porque falando a verdade vai atrapalhar o seu comércio. Agora eu e você devemos retroceder. Será que eu e você devemos deixar as coisas de Deus de lado? Ou nós vamos muitas vezes absorver aquilo que eles estão fazendo e também praticar o que eles estão fazendo? Ou nós vamos muitas vezes ficar acabrunhados? Eu vou ficar acabrunhado, sabe? Porque se eu falar, aí vai me dar problema. Se eu não viver a vida de acordo com aquilo que eles designam, de acordo com aquilo que eles ditam, eu vou me complicar. Meu irmão, eu e você devemos falar a verdade. Eu e você devemos viver, não devemos nunca nos acovardar. Por quê? Porque está na época da igreja do Senhor se colocar na vontade de Deus. Porque se nós ficarmos contra a vontade de Deus, existe um sério perigo de que nós venhamos a nos tornar que nem eles. Ou senão nós vamos nos tornar pessoas covardes. E Deus não tem chamado os covardes para a sua obra. Eu estou falando aqui o que está dentro da Bíblia, meu irmão. Pode ficar tranquilo, eu não estou aqui para enganar ninguém, Jesus não engana ninguém. E se eu e você não tomarmos intentos, sabe, nos últimos dias, isso é bem patente na nossa vida, que se nós não tomarmos intentos de falar a verdade e compactuarmos aquilo que muitas vezes as religiões estão aí proliferando, nós estamos perdidos, porque nós vamos pagar um grande preço diante do Senhor. E veja bem, que o Senhor Jesus ele usou o templo da maneira correta. Olha aqui, o que Jesus está querendo demonstrar? Olha que o templo é uma casa de oração.
O templo não é para fazer comércio, não é para ganhar dinheiro. Eu não falo somente do templo. Olha só, ele não está dando exemplo somente do templo em si, a armação de ferro, de tijolo, de alvenaria. Mas ele está demonstrando para que os obreiros estão ali. Olha, vocês estão aqui para orar pelo meu povo. Olha só o que diz aqui em Mateus, também, né, em comparação aqui, quando da purificação do templo, em Mateus 21, olha só, né? Jesus diz aqui no versículo 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Meu Deus do céu, olha só, chamando os fariseus, chamando ali os sacerdotes de covil de ladrão. Meu Senhor, chamando o templo de covil de ladrão, transformando a casa de Deus, a casa consagrada, não é? A casa que foi escolhida como covil de ladrão. E diz aqui, e foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e curou. Olha só. Então Jesus não somente ensinava, mas ele também, as pessoas que estavam necessitadas de uma oração, as pessoas que estavam enfermas, as pessoas que estavam doentes, iam ali ter com Jesus para quê? Para curar as suas feridas, para curar. Você está entendendo? Tem muitas pessoas que precisam estar sendo curadas, estar sendo aí, muitas vezes, receber uma oração para ter o que? Uma perspectiva melhor das coisas do Senhor. Então, Jesus, ele designou, né? Designou o templo e os obreiros para esse tipo de atitude, e não para ser ali um covil de ladrões, de salteadores. No versículo 15, vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos, né, e das criancinhas de peito, tirasses o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Olha só que maravilha, né? Olha só, ali as crianças perceberam, né, as pessoas perceberam a atitude de Jesus e começaram a glorificar a Deus. Meus irmãos, quando nós sabemos as nossas designações diante do Senhor, que não é nos encher de dinheiro, que não é servir a nossa barriga ou até mesmo servir aos às nossas tendências, né? Tendências pecaminosas, os nossos desejos, quando nós entendemos que as coisas de Deus não é para isso, e nós fazemos a vontade de Deus, saiba que tem pessoas que vão glorificar o nome do Senhor. Tem pessoas que vão exaltar o nome do Senhor. E Deus vai deixar o seu coração alegre, seu coração solto, né? Vai deixar seu coração com paz. Porque nós devemos entender que tudo aquilo que nós fazemos para Deus da forma direita e correta diante de Deus vai reverter para nós em paz, em alegria. Deus vai nos sustentar, Deus vai nos dar força. Então, observe bem que os doutores da lei, eles não estavam interessados mais no dinheiro, interessados mais nas coisas dessa vida. Por isso que aqui em Mateus, né, Mateus 24, como nós estávamos aqui conversando, veja bem, Mateus 24, o Jesus ele disse, e quando Jesus saía do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Meu irmão, veja bem, nós estamos observando, né, nos dias de hoje, que muitos templos não estão funcionando, ou alguns templos estão funcionando de forma 30% da capacidade, 20%, 10%, não sei. Não é? Aqui nós não vamos julgar o mérito da questão, cada um sabe o que faz diante de Deus. No entanto, observe bem, que neste momento não ficará pedra sobre pedra, não vai ficar pedra sobre pedra. Ah, porque o templo antigamente, né? Porque tem muita gente que visualizava o templo como o quê? Um meio de ganhar dinheiro, de difundir
as suas pseudas palavras de Deus, que difundiam, sabe, determinadas coisas e doutrinas que não era da vontade de Deus. Agora, neste momento, nós estamos vendo que Deus está passando uma peneira. Na onde nós confiamos? Eu confio lá no templo lá que eu fazia campanha, isso e aquilo, eu queria ganhar dinheiro, porque agora, né, não ganho mais, porque agora o templo está fechado, que não sei o quê, porque isso, porque aquilo, eu me mostrava, eu cantava, isso e aquilo. E neste momento, será que você pode servir a Deus sem o templo? Porque não ficará pedra sobre aquele que na verdade não está firmado no Senhor. Não vai ficar sobre pedra, não vai ficar pedra sobre pedra, meu irmão. O templo pode ser bonito, o templo pode ser simples, o templo pode ser de qualquer forma, mas não vai ficar pedra sobre pedra. E aquele que compreende o trabalhar de Deus vai entender que este é o momento em que Deus está provando o meu e seu coração. Com isso eu não estou querendo desvalorizar o templo, não estou falando sobre isso. Mas só que nós devemos entender que o maior templo que existe sou eu e você. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Eu e você somos aquele que Deus quer investir a sua palavra e quer usar para poder manifestar a glória de Deus. É isso que você e eu devemos entender. E é nesse momento que nós devemos mostrar nossa fidelidade a Deus. Porque antigamente, sabe o que era? O pastor via que eu era fiel. Porque antigamente o pastor via que eu cantava. Porque antigamente o pastor via que eu chegava na hora. Porque antigamente... Então as pessoas estão pensando, né, até dentro do seu coração, que era o pastor que via, que eram os irmãos que viam, os irmãos que ficavam falando, muitas vezes davam testemunho. Mas o seu testemunho e o meu testemunho diante de Deus, como é que está? Este é o momento que eu e você devemos mostrar o nosso testemunho. E não é somente na igreja, mas é dentro de casa, né? É diante dos nossos vizinhos, né? Porque antigamente dentro da igreja, eu era santo. A santidade permeava, né? Todas as pessoas viam que eu era santo. E agora dentro da sua casa ali com a sua esposa, com seu filho, né? Diante dos seus vizinhos, como é que faz? Esfriou a sua fé? Você deixou de ser um servo de Deus? Agora está esbanjando o que? Ira? Está esbanjando o que? Em xingamento, palavrões, brigando com a sua esposa direto? Agora quero ver. E o testemunho? E o Deus que você serve, será que está habitando dentro de você? Então vejamos, né? Aqui eu não estou falando que o templo não é necessário, mas só que o templo sem pessoas não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Isso nós estamos vendo nos últimos dias. Tá certo? Que cada tipo, né, de organização tem os seus objetivos. Um é para usar a igreja como empresa, outros querem usar para manifestar o reino de Deus. Mas aqueles que querem manifestar o reino de Deus para ganhar almas, esses estão sendo usados por Deus ainda. Eu acredito firmemente nisso. Que não é somente a igreja que vai fazer, a igreja física, né, a igreja institucional que vai fazer a diferença. Porque eu e você somos a igreja. Você está entendendo como é que é? A igreja continua funcionando. E isso não é um precedente para que eu e você venhamos a desanimar. Venhamos a ouvir mais a palavra de Deus. Venhamos a estar firmes na presença do Senhor. Porque é isso que Deus ele quer da minha e da sua vida. Que nós não venhamos desanimar. Porque o próprio Jesus disse, né, que não ficará pedra sobre pedra. O templo pode ser o mais bonito que for para chamar a atenção aí de pessoas de elite. Né? Chamar a atenção de políticos, chamar a atenção de pessoas que realmente têm dinheiro, que podem muitas vezes bancar, não é? Pode ser, mas só que não ficará pedra sobre pedra, porque Deus ele vai fazer o quê? Ele vai começar a exaltar as pessoas simples, as pessoas que na verdade têm um coração para Ele, uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente, não por causa do templo ou por causa de outra coisa. Não estou falando que o templo não é necessário, mas a necessidade de Deus neste momento é que eu e você tenhamos comunhão com Deus e continuemos a orar. Porque o que vai sobressair, o que vai sair vencedor, pode crer, meu irmão, sou eu e você. É a igreja do Senhor. É a igreja simples, humilde, é a igreja que prega a palavra com verdade e com pureza. E nós temos, né, aqui da Assembleia de Deus Central de Iguape, nós temos essa visão da parte do Senhor. Que a simplicidade na palavra, o amor, você está entendendo? Que fazer as coisas de uma maneira simples e humilde é a melhor forma
de agradar a Deus, segundo a sua direção. Então, meus irmãos, que nós venhamos a ter essa concepção, porque é isso que Jesus está revelando em sua palavra para nós, né? É isso que Jesus está revelando. E diz no versículo 3, né? Olha só. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos. Olha só, acautela. Ah, porque esse aqui é de Deus. Ah, aquele ali não é. Ah, porque não sei. Ah, porque esse... Então Jesus está falando, acautelai-vos. Acautelai-vos. Orem. Tenha o espírito de discernimento, busquem o Espírito Santo que ele vai mostrar a verdade para vocês. Cuidado com o espírito do anticristo, cuidado com os falsos ensinamentos. Não é isso é isso que Jesus está querendo dizer, né? É isso que Jesus está querendo dizer. Cuidado com as ideologias, cuidado, nós estamos no final, né? E aqui ele completa. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus disse, né? Acautelai-vos, que ninguém vos engane, meus irmãos, que ninguém venha enganar você e a mim, que ninguém venha querer enredar a nossa cabeça, muitas vezes fazer o quê? Fazer uma lavagem cerebral através de quê? De muitas letras, sabe? Muitas letras, então muitas letras, muitas vezes fora da palavra de Deus, não baseadas na palavra de Deus, e começar a introduzir determinados ensinamentos, né? Que são, como diz ali, Paulo ele ensina para Timóteo, né? Os ensinos de demônios. Aí fica enchendo a cabeça da pessoa, a pessoa começa o que? A refutar a palavra de Deus, como foi falado. Começa a criar uma bibliofobia, né, contra a Bíblia, e deixa a Bíblia de lado. Ah, eu vou absorver esse entendimento, porque foi o fulano que falou, porque foi o pastor, foi o obreiro. Meus irmãos, nesses últimos dias que nós venhamos a tomar cuidado. Porque essas pessoas muitas vezes... né, que Jesus até coloca lá em Mateus 10 como lobos, né, transvestidos de ovelha, que dizem que são pastores muitas vezes, mas são pessoas que estão querendo o quê? Destruir as ovelhas, estão querendo sugar das ovelhas. Essas pessoas, temos que tomar o máximo de cuidado, para que essas coisas não venham destruir a minha e a sua vida, destruir a minha e a sua casa, destruir a comunhão que nós temos com Deus. Então isso é muito importante de nós estarmos percebendo. Então, que ninguém vos engane, que nós não venhamos a ser enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa palavra Cristo aqui é a palavra ungido, né? Então muitos hoje em dia se colocam ungido. Ah, eu sou profeta. Ah, porque eu sou isso, sou aquilo. E coloca nomeações que nem existem na Bíblia, né? Coloca nomeações só para querer trazer o quê? Trazer uma certa, um certo respeito, né? Apavorar as pessoas, né? Dizendo que são servos de Deus, usando palavras com S's, com R's, né? Muitas vezes aquela coisa, né? de querer trazer assim uma certa medo, um certo respeito, né? Trazer aí muitas vezes querer projetar o nome da pessoa. Meu Deus do céu, que nós venhamos a tomar cuidado. Porque o Senhor Jesus diz aqui, ó, que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Nós sabemos que pela palavra de Deus, em Mateus 24, se nós formos observar, continuando, Jesus ele coloca vários sinais da sua vinda. Né? Coloca vários sinais. E nós estamos nos últimos tempos, na onde essas pessoas realmente elas vão... O que? Elas vão emergir, né? Elas vão emergir neste momento para querer enganar a mim e a você. Então, meus irmãos, que nós estejamos atentos e venhamos a ter do Espírito Santo discernimento de que qual é a direção de Deus, né, em determinada casa de oração, e qual a direção de Deus em determinada em casas de oração. Em 1 João, capítulo de número 4, no versículo de número 1 diz assim: Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que havia de vir, e eis que está no mundo. Então observamos aqui que o apóstolo João ele estava sofrendo, né, com pessoas que estavam disseminando determinadas doutrinas errôneas com respeito a Jesus Cristo, que diziam que Jesus Cristo ele não veio, Jesus Cristo ele não veio em carne, mas ele veio em espírito. Isso causava um certo problema, porque muitas vezes essa doutrina era difundida e muitas pessoas poderiam até descrer do sacrifício vicário de Cristo, do sacrifício feito na cruz do Calvário, e causavam muitos problemas na pregação do Evangelho. Hoje em dia não é diferente, meus amados. Quando o apóstolo João ele fala aqui sobre o espírito do anticristo, o que significa espírito do anticristo? É aquele que é contra Cristo, contra o Messias, contra os ensinamentos de Deus, é aquele que é contra Deus. E isso nós vemos que esse mesmo espírito, embora não era reconhecido com este nome, esse mesmo espírito, ele veio desde dos primórdios dos tempos. Vemos lá desde de Gênesis, passando pelo Velho Testamento, né, em todo o Velho Testamento, nós observamos o espírito do anticristo atuou sobre quem? Sobre a vida de Caim, Jezabel, atuou sobre a vida de Balaão, atuou sobre a vida de várias pessoas que se oporam à palavra de Deus, se oporam contra o próprio Deus e contra os servos que Deus colocou, sempre com o intuito de querer destruir a obra de Deus. E nos últimos dias isso não é diferente, porque o apóstolo João ele já coloca o nome, espírito do anticristo, ou seja, anti-Deus, anti-Messias, né? Então, isso é bem patente. E nós vamos ter que enfrentar esse tipo de coisa. Ou nós nos adequamos àquilo que Deus quer, ou vamos nos adequar às coisas que o inimigo aí está fazendo e vamos aceitar. Olha, eu vou aceitar tal doutrina, eu vou aceitar tal ensinamento. Não, nós temos que aceitar aquilo que a palavra nos coloca como regra e prática. Nós temos que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós não venhamos a viver de acordo com doutrinas errôneas, não é? E o próprio apóstolo diz aqui, amados, não creiais, olha, não creiam em qualquer espírito que aparece, em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E como nós vamos provar o espírito, se é espírito de Deus ou se é o espírito de erro? Se é o espírito da verdade, que é o Espírito Santo, como diz lá em João, não é? Diz ali, né, sobre o espírito da verdade. Como nós vamos provar? Né? Se eu e você não lemos a palavra de Deus, se eu e você não temos intimidade com o Espírito Santo, qualquer coisa que a gente ouve, a gente aceita. Ah não, só porque fala de Deus, que significa que é de Deus? Só porque ensina, né, versículos isolados da palavra de Deus, é de Deus? Então, que nós venhamos a tomar cuidado com essas coisas, porque o espírito do anticristo está por aí, o espírito do engano está por aí, meus amados. Venhamos a tomar cuidado, porque não adianta ter um templo suntuoso, não adianta ter um templo bonito, né, que faz até a boca da pessoa cair, né, tira até suspiro das pessoas. Isso não significa que é de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, né, como já é bem difundido este capítulo, que é muito, vamos dizer, que é muito oportuno nos dias atuais, diz no capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, né, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então veja bem que o apóstolo Paulo ele pega e adverte Timóteo, né, dizendo que nos últimos dias, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Veja bem que existe doutrina de demônio. E muitos estão dando ouvido. Olha só, muitos. Né? Aqui não está falando alguns, um grupinho pequeno. Muitos, né, darão ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Meu irmão, que nós venhamos a tomar cuidado, porque nada mais, nada menos, este é o espírito do anticristo, que está difundindo doutrinas de demônios. E o que eles usam? No versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Né? Então, o espírito do anticristo vai difundir doutrinas de demônios através de homens, né, hipócritas, que falam mentiras, cauterizando o quê? Cauterizado a sua própria mente. Então eles cauterizaram a sua própria mente, eles sabiam da verdade, né? Mas cauterizaram por quê? Porque eles preferiram acreditar nas mentiras, por algum tipo de interesse, né? O interesse financeiro, interesse de querer aparecer, interesse de querer fazer o império. Então, veja bem que isso é muito patente, né? No capítulo 4, e diz aqui, proibindo casamentos, né? Olha as falsas doutrinas aqui, proibindo casamento, ordenando abstinência de manjares. Olha, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Veja bem, né? Que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Meus irmãos, veja bem que isso é muito patente nos nossos dias. As pessoas proíbem determinadas coisas que estão na Bíblia. As pessoas falam, não faça isso, não faça aquilo. Isso nada mais é do que doutrina de demônios, que nós venhamos a tomar cuidado. Né? Que nós venhamos tomar cuidado. Homens mentirosos, né? Eu estou falando que 1 Timóteo 4 está falando, né? Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então, se você dá ação de graça por determinadas coisas, se você sabe que aquilo vem da direção de Deus, não fique ouvindo, viu, doutrina de demônios. Cuidado, porque esses homens eles são usados pelo espírito do anticristo. Cuidado, que está sendo difundido nos dias de hoje, né? Olha só, veja bem, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então veja bem, pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Você tem orado a Deus, você tem comunhão com Deus, você conhece que aquilo é uma verdade e muitas pessoas estão falando que aquilo não é verdade. Tome cuidado, porque aquilo que você conhece pela palavra, você sabe que é verdade, as pessoas estão colocando em dúvida. Cuidado, porque você pode estar quebrando um preceito da palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, que nós não venhamos a ser enganados. O que nós podemos tirar de tudo aquilo que foi falado aqui na palavra de Deus? Cuidado, né, por ficar aí muitas vezes maravilhado com os templos. Cuidado, aquelas pessoas que andam engravatadas. Não estou falando que é errado você pegar e andar bonito com uma gravata. No entanto, temos que ter cautela, né, de pessoas que muitas vezes andam engravatadas ou andam bem vestidas, com sapatos lustrosos, com templos bonitos, para querer chamar atenção, para dizer que aquela casa é de Deus, para querer muitas vezes trazer um artifício social e não trazer a presença de Deus, né? Tenhamos cuidado, que muitas vezes traz doutrinas, que muitas vezes é para prender a ovelha, para muitas vezes querer ganhar dinheiro, para querer muitas vezes sugar das ovelhas. Tomemos cuidado com as doutrinas de demônio, que na verdade são doutrinas que muitas vezes é difundida pelo espírito do anticristo. Tomemos cuidado, você está entendendo? Por isso que Jesus diz, acautelai-vos, que ninguém vos engane, que ninguém pode te enganar, que ninguém vos engane com falsas doutrinas, com roupas, com templos, né, suntuosos. Ninguém vos engane com falácia, ninguém vos engane com falácias, né? Ninguém vos engane com falsas coisas que na verdade não provém
da vontade de Deus. Que ninguém venha aí muitas vezes manipular você como se você estivesse preso a alguma coisa que Deus está exigindo, que na verdade não está exigindo. Meus irmãos, nós temos que tomar o máximo cuidado com essas coisas, porque isso é muito difundido no mundo em que nós estamos. Isso é muito patente. Eu e você estamos vendo nos últimos dias. Estamos vendo que o espírito do anticristo está trabalhando cada vez mais com respeito à política, né? Crentes que se enfiam na política. Temos que tomar cuidado, né? Pessoas que querem não fazer não fazer com que a palavra de Deus seja difundida, mas quer fazer com que a sua denominação venha a ser reconhecida. Meus irmãos, que nós venhamos a tomar cuidado com esse tipo de coisa. E nesse instante, vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, para que nós venhamos a viver de acordo com a sua vontade, de acordo com o teu querer. Nos livre, Senhor, de todo o espírito do anticristo. Nos livre, Senhor, meu Pai, das doutrinas de demônio. Nos livre, Senhor, que nós não venhamos a ser impactados por templos bonitos ou templos humildes, mas que o nosso único objetivo, Senhor, seja te adorar na beleza da tua santidade, de acordo com o teu querer, ó Pai, de acordo com a sua palavra. Meu Pai, nos ajuda, Pai amado, que nós venhamos a ter discernimento das coisas, que nós venhamos a ter discernimento dos últimos dias, em que, Senhor, meu Pai, não é brincadeira, não, o diabo está trabalhando para tirar muitas pessoas da igreja, para produzir frieza, para produzir, Senhor, meu Pai, muitas vezes negociatas, que está aí para produzir, meu Pai, muitas vezes com que as pessoas venham fazer alianças que o Senhor abomina. Meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa única aliança seja Jesus Cristo, que a nossa única aliança seja fazer a vontade de Deus, e que nós venhamos a ter discernimento, ó Pai, que nenhum de nós, Senhor, sejamos enganados. Meu Pai, que ninguém vos engane, o Senhor disse, mas muitas pessoas, mesmo sabendo a verdade, gostam de ser enganadas. Muitas pessoas gostam de ser levadas, Senhor meu Pai, por doutrinas que na verdade não lhes fazem bem, mas estão ali, Senhor meu Pai, crendo nessas doutrinas porque querem crer, Senhor. Mas tem muitos, Senhor, que se regozijam quando a verdade é difundida. Que o teu templo, Pai amado, que nós como obreiros do Senhor venhamos saber a nossa função dentro da casa de Deus, que não é ganhar dinheiro, que não é fazer comércio, que não é, Senhor meu Pai, prender as pessoas, as ovelhas do Senhor. E que nós venhamos saber a função do templo, que não é fazer, Senhor meu Pai, ali, Senhor meu Pai, muitas vezes um meio de comércio. Não, Senhor, porque a tua casa é casa de oração. A tua casa é para orar por pessoas que necessitam, que estão carentes, que estão ali muitas vezes precisando de uma cura, que estão precisando de uma palavra como o Senhor Jesus nos ensinou, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, em Mateus 21 está registrado isso, Senhor meu Pai. Nos ajuda a viver de acordo com o teu querer nesses tempos difíceis, que nós não venhamos a largar o arado, ou muitas vezes colocar arados mais leves, e que muitas vezes, Senhor meu Pai, nós não venhamos a seguir outras coisas, Senhor, outras pessoas, mas venhamos a seguir unicamente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço, Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Então, meu querido, que Deus abençoe você em nome de Jesus, e vamos ficar firmes, porque Maranata vem Jesus. Vamos ficar firmes porque o nosso socorro já está voltando. Fique na presença de Deus e cuidado para que ninguém vos